Olá pessoal do canal, então nós vamos abordar o tema hoje no canal aqui sobre transição planetária, né? O que é transição planetária? Essa pergunta foi feita para a gente, né, numa ocasião de uma palestra, mas a transição planetária nada mais é do que o planeta Terra, assim como os indivíduos, ele tem um critério de julgamento. Então, por exemplo, uma pessoa ignora um monte de coisa. Aí essa pessoa começa a aprender algumas coisas, começa a aprender um pouco de história, começa a se dar conta de algumas outras coisas, começa a estudar uma série de outras coisas. O que acontece? Essa pessoa está num período de transição, de deixar a fase de ignorância para uma fase de saber mais coisas. O planeta como um todo, ele também tem essa fase, ele tem os seus períodos, e esse período ele tem uma fase desse período que começa a ter elementos que já sugerem a mudança para um outro período. Então a transição planetária, o planeta está num momento de transição, ou seja, ele está já transitando já para uma outra fase imediatamente mais avançada. Então nessa fase de transição é natural que o mal esperneia, porque o mal antes de morrer ele grita, né? Ele esperneia, ele é forte, né? Mas não vem com essa de que o mal é maior, não, porque a população percentualmente é grande, então você tem informação muito rápida, então dá a impressão que o mal é maior, mas não é. Você não tinha comunicação, você passava um crime, você ia saber daqui um mês, uma semana. Hoje tem um crime, você já fica sabendo no dia seguinte, e às vezes até do outro lado do mundo essa informação já chega instantaneamente. Então você tem essa impressão de que o mal é maior, mas o mal não é maior. Nós estamos numa fase de bagunça, numa fase de conserto das coisas, onde a Terra vai passar de um estágio para outro, vamos dizer assim, de um estágio de expiação, onde o mal é maior, para um estágio de regeneração, onde o mal é menor. E agora está sendo avaliado quais os espíritos que vão passar de estágio de expiação para regeneração, quais os que não passam. Então é aquela famosa fase do degredo, que uma série de espíritos vão ser transportados deste mundo para um outro porque não atingiram, não quiseram melhorar. Aqueles que já têm consciência de causa, né? Claro, não quiseram melhorar, acharam que não era vantajoso passar para o lado do bem, que era vantajoso continuar praticando o mal. Então eles vão praticar num ambiente onde esse mal sirva para alguma coisa, porque ele não vai servir para nada no futuro. Então esses espíritos não reencarnarão mais. Esses espíritos que têm assim, uma maldade quanto mais, que já entende e calcula, eles não vão. Então chegados os tempos, eles começarão a não reencarnar mais aqui entre nós. Serão-lhes dadas outras oportunidades em outros lugares, de acordo com a índole deles, né? E eles são assim de livre e espontânea vontade, porque ninguém os obriga a ser assim. Então a nossa Terra está passando, ela está nessa fase de, vamos dizer assim, de julgamento, né? Onde mudará de faixa, onde ela transita de uma condição, transitando já para outra condição. Isso acontece com todo o planeta, qualquer planeta que for habitado, ele tem isso. Então ele tem a sua fase primitiva, ele tem a fase onde ele abriga os humanos, depois ele tem a fase onde esses humanos progridem. Então ele também o planeta vai tendo estágios, né? Então, no meio de cada mudança de estágio existe um período de transição. Por exemplo, quando um jovem ele faz 11 anos, ele começa a ter algumas coisas de adolescente, mas ainda não é propriamente dito um adolescente, mas ele está já numa fase de transição para a adolescência. A voz vai mudando, os hormônios vão mudando, muitas coisas vão mudando no jovem. Então nós dizemos que um jovem de 10, 11 anos para 12, ele está numa fase de transição. E vamos dizer, dos 16 anos indo para 17,
18, 19, ele está transitando, ele está numa outra fase de transição para a fase adulta. E assim sucessivamente. Enquanto os indivíduos têm isso, o planeta como um todo também tem. E nós estamos bem nesse período agora, em pleno 2018, nesse período, segundo os espíritos, de transição planetária, ou seja, onde o nosso planeta vai deixar de ter uma condição para atingir uma condição um pouco melhor. E depois aquela condição vai chegar também o tempo dele ter uma transição para um outro melhor ainda, e assim sucessivamente. E aí o progresso se cumpre, ninguém se perde, ninguém vai para o inferno eterno, as pessoas vão tendo oportunidades de acordo com a sua boa vontade, mas existe um tempo para cada coisa, e esse tempo, que essas pessoas não conseguirem atingir o esperado, elas vão ter a mesma oportunidade, mas em outro local. Isso de acordo com aquelas palavras de Jesus, né? O Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Ele deixa 99 em lugar seguro e vai buscar aquela uma que se perdeu. Então ninguém se perde. E também se cumpre aquelas palavras: e são chegados os tempos. Deu mais ou menos para lançar uma luz sobre esse negócio de transição planetária. Tá ok? Fiquem com Deus, reflitam bastante. Aproveita esse período de transição para pensar no melhor, e até a próxima vez.